Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Que medo de celular apontado para cá. Vai parar no YouTube? Vai? Tem problema? Não, o negócio só não fala isso. Tudo bem. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos pegar quatro versos aqui na introdução. Evangelho de João, nós vamos ler do verso 1 até o verso 3 e depois do verso 14, onde Jesus aqui é apresentado como verbo, no original logos. Nós já vamos falar o que significa aqui logos, ou na nossa versão aqui verbo. Esses versos 1, 2, 3 e 14, ele é apresentado como verbo, como logos. E nos versos 4 até o verso 13, ele é apresentado como sendo a luz dos homens. Vamos para a leitura, verso 1 até o verso 3, aí a gente pula do 4 até o 13 e lê o 14. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como unigênito do Pai. Bom, eu creio que é importante a gente falar algumas coisas aqui, algumas particularidades, né, sobre o Evangelho de João. O autor é João, o discípulo amado, né, que esteve junto com Jesus Cristo. E esse Evangelho ele foi destinado, inicialmente, o público-alvo desse Evangelho foram os judeus e os gentios, que eram simpatizantes do judaísmo. O Evangelho de João apresenta algumas particularidades bem interessantes. Ele foi o último a ser escrito, ele foi escrito por volta do ano 80 depois de Cristo. Ele é o mais evangelístico dos evangelhos. Eu creio que seria muito importante na igreja, não sei como os irmãos fazem aqui na escola dominical, mas eu creio que seria muito importante tirar um tempo para estudar o Evangelho de João. Como assim que ele é o mais evangelístico dos evangelhos? Ele é o mais direto em apresentar Jesus. Os evangelhos, eles não são simplesmente um livro biográfico, né? Eles contam a história de Jesus, mas não é uma biografia de Jesus. Quando alguém escreve uma biografia, ele pega todos os acontecimentos, né, da vida daquela pessoa, o seu nascimento. Ele conta, os evangelhos contam a história de Jesus, mas tem um propósito. O propósito é levar o homem a crer, ver que o Senhor Jesus Cristo é a solução, é o meio de se chegar até Deus. É o único meio do homem ser salvo. Nós vemos isso no diálogo que Jesus tem com Nicodemos, né, narrado nesse Evangelho, né, no capítulo 3, quando Jesus fala: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. O que Jesus está falando ali? Eu posso informar como, eu posso dizer para vocês como chegar no céu, porque eu vim de lá, eu sei o caminho, eu conheço muito bem o caminho. Vamos supor, nós estamos aqui talvez em torno de 20 pessoas, e a gente pega e resolve, sei lá, jantar, comer um lanche, vamos dizer assim, depois da reunião. O Manuel pega e sugere: eu conheço um lugar bacana, né? Lá eles servem assim, e assim todo mundo gosta, aprova a ideia, mas
Só ele que foi nesse lugar, ninguém mais conhece. Então ele é a pessoa mais indicada para fazer com que todos cheguem até lá. Quando Jesus fala, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. Ele fala, o único capaz de levar o ser humano até Deus, mostrar o caminho é Jesus, porque ele veio de lá. Ele sabe o caminho. Esse é o objetivo, então, dos evangelhos. E o livro de João é o mais direto, em apresentar Jesus como sendo Salvador e também Senhor. Outra particularidade de João é que ele contém um livro-chave da Bíblia, né? Provavelmente o verso que todos aqui conhecem, o versículo mais popular das Escrituras, que é João 3,16, justamente esse diálogo que Jesus tem ali com Nicodemos. Outra particularidade bastante interessante no Evangelho de João é que 90% do conteúdo que nós vemos aqui no livro de João é um conteúdo inédito. 90%. A gente não acha narrado nem em Mateus, nem em Marcos, e também a gente não acha narrado em Lucas. É um conteúdo inédito. E essa particularidade se deve ao fato dele ter sido o último a ser composto. Então ele vem trazendo informações que os outros não trouxeram. Vocês querem observar? Eu não sei se a Bíblia de todos aí tem aquele subtítulo, né? Por exemplo, a gente leu aqui o verso 1 ao 3, também o verso 14, e o subtítulo na versão atualizada diz o seguinte, né? A encarnação do Verbo. Agora, olha o verso 19, para aqueles que estão atualizados, talvez tenha a outra versão, mas também tem um subtítulo, né? Na atualizada diz o seguinte, acima do verso 19. João Batista repete seu testemunho. Vocês estão vendo que abaixo do subtítulo tem umas referências aí? Sim. Mateus, também Marcos e Lucas. E nos outros evangelhos também traz essas referências cruzadas. Está indicando, essa passagem, esse texto também se encontra nos outros evangelhos. Agora, se vocês quiserem fazer um exercício depois, pegar as páginas do Evangelho de João e passar, vocês vão ver que a maioria dos subtítulos não trazem essas referências cruzadas. Isso então comprova esse fato, que 90% do conteúdo de João é inédito, não se encontra narrado em outros evangelhos. Muito importante, eu creio que é muito importante a igreja tirar um tempo para estudar esse evangelho. O Evangelho de João, ele foi o único escrito depois da destruição, né? Já que ele foi composto por volta do ano 80 depois de Cristo, ele foi o único composto depois da destruição do templo ali em Jerusalém, no ano 70. E quando o templo foi destruído, os judeus ficaram desnorteados, né? Perdidos. E agora? O que vai ser de nós? O nosso templo, o lugar onde nós reuníamos, onde a lei era exposta, né? A nossa religião acabou, onde os sacrifícios eram feitos e apresentados, o templo foi destruído, eles ficaram desnorteados, e foi uma grande oportunidade para o João apresentar o seu evangelho. O templo já não fazia sentido ele existir mais. A antiga aliança foi abolida. Jesus inaugurou, né, com o seu sacrifício, com a sua morte, uma nova aliança. Então já não mais faz sentido o judeu se preocupar com o templo. Então, o templo, para aqueles que entendem, para aqueles que haviam entendido, ele não fazia mais nenhum sentido, o fato dele existir ali para o judeu. E o Evangelho de João é um evangelho que não narra algumas passagens que a gente acha importante, né, interessante, são fundamentais nós conhecermos elas, né? Ele não narra o nascimento do Senhor Jesus Cristo, não narra. Ele não narra a tentação do Senhor Jesus Cristo no deserto, não narra a agonia de Jesus no Getsemane antes da crucificação. Ele é o único evangelho que traz introdução. Outro fato interessante é que João, ele comenta também aqui no meio do evangelho.
O encontro que Jesus tem com Nicodemos, depois que Jesus trava aquele diálogo com Nicodemos ali, João, ele passa a comentar. Ele começa a fazer comentários e expor as suas próprias palavras ali. E ele concentra a sua atenção, a atenção aqui de João, nesse evangelho, está mais voltada para o ministério de Jesus na Judéia e não na Galileia. Narra passagens na Galileia também. O primeiro milagre, narrado aqui no capítulo 3, no capítulo 2, foi as bodas, quando o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho, naquele casamento ali em Caná da Galileia. Mas a atenção está mais voltada para o ministério de Jesus na Judéia. A ênfase de João nesse evangelho está mais no significado das passagens do que nos fatos, nos acontecimentos em si. E no final aqui de João, no capítulo 20, nós vemos aqui o objetivo, porque que esse evangelho ele foi escrito. Ali no capítulo 20, verso 30 e 31, ele diz: na verdade, Jesus fez muitos outros milagres que não estão descritos nesse evangelho. Se todos os milagres, João volta a falar sobre isso, se todos os milagres e sinais que Jesus realizou ao longo do seu ministério fossem narrados, escritos, não caberiam livros suficientes para registrar esses milagres. Mas os milagres que aqui foram narrados, estão escritos nas escrituras, nos evangelhos, no evangelho de João, tem um objetivo, para que as pessoas venham a crer e reconhecer que de fato Jesus é o Cristo, e uma vez crendo nele, venham ter vida em seu nome. Esse então é o objetivo. Vamos então lá para o texto. Verso 1: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós vimos aqui que no original essa palavra significa Logos. Essa introdução de evangelho forma um paralelo com a introdução de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre as águas. É feito um paralelo aqui. Logos significa palavra, Na nossa versão aqui foi traduzida para verbo. O verbo indica a ação. Isso impactou. Nós vimos que esse evangelho ele foi direcionado tanto para judeus como para gentios que simpatizavam com o judaísmo. E essa introdução já impactou esses dois grupos, porque o judeu, a tradição dos judeus, o logos, as palavras eram mais do que sons, muito mais do que uma forma de comunicação. As palavras tinham poder. Os judeus entendiam dessa forma. E de fato as palavras têm poder. Nós reconhecemos que as palavras têm poder, não no sentido que elas carregam um misticismo, uma magia em si. Eu vou lançar uma maldição sobre a vida de uma pessoa e ela vai sofrer algum dano, nada disso. Mais um exemplo: eu posso apresentar um bom sermão aqui, todos estão entendendo, pode produzir edificação, e de repente acontece alguma coisa, eu no acesso de raiva eu solto um palavrão, e esse palavrão que eu solto no final acaba com todo o efeito da mensagem. Aí você vai ficar marcante. Uma simples palavra pode provocar uma confusão enorme. Uma simples palavra ela pode adoecer uma pessoa, ela pode provocar uma guerra, ela pode motivar pessoas a fazer coisas extraordinárias, com resultados impressionantes. Palavras. E o judeu entendia que a palavra de Deus era a própria personificação de Deus, a palavra de Deus com grande poder. E nós podemos compreendê-los como nós vemos como Jesus formou Jesus. Jesus também, Deus, Criador, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, formou o mundo através
pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. E as coisas foram formadas, o mundo foi criado dessa forma, né? Com o poder da palavra de Deus. E para o judeu a palavra de Deus ela era divina, como também ele é. E quando João introduz no seu evangelho, e esse evangelho é destinado para os judeus, dizendo, ó, e o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, ele está dizendo o seguinte, ó, a palavra de Deus se tornou uma pessoa, ela foi personificada, ela se tornou uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, e ela veio viver no meio dos homens. Os gentios também entendiam Logos de outra forma. Quando João apresenta aqui o Logos no início do seu evangelho, os gentios entendiam que a razão do mundo funcionar as 4 estações da natureza, né? A chuva no tempo certo, o sol brilhando durante o dia, o sol se pondo, surgindo a ordem natural das coisas, esse mundo funcionando de forma perfeita. Havia uma força superior por trás de tudo isso que mantinha a ordem natural das coisas, que sustentava esse universo, todas as coisas nos seus lugares, que fazia com uma simples semente, né, germinasse e crescesse, se transformasse numa árvore, viesse a produzir muitos frutos e assim sucessivamente. Havia uma grande força, um grande poder por trás de tudo isso. E essa grande força, esse grande poder, eles chamavam de Logos. E quando João apresenta, aqui na introdução do seu evangelho, Jesus como sendo Logos, o judeu entendeu dessa forma. O judeu não, desculpa, o gentio, simpatizante do judaísmo, ele entendeu dessa forma. Então aquela grande força que mantém o universo, a ordem natural das coisas, ela se encarnou em uma pessoa, né? Ela se fez carne, essa grande força, e essa força então é Jesus. Foi muito importante essa introdução de João aqui, tanto para os judeus como para os gentios, na maioria deles simpatizantes do judaísmo. Ficou muito fácil eles entender quem era Jesus, a sua grandeza, o seu poder e o que ele veio fazer aqui ao mundo. Essa força eles não conheciam, né, os judeus, mas os gentios, desculpa, eles não conheciam essa força. E João apresenta aquilo que eles não conheciam dessa forma. Sabe esse Logos que mantém a ordem natural das coisas que vocês não conhecem? Ele se fez homem, ele é Jesus, e ele esteve no meio da humanidade. Aqui, continuando no verso 1, diz que no princípio era o Verbo, era o Logos. Aqui fala da pré-existência de Cristo, algo que eu creio que todos nós aqui sabemos, né? Concordamos. Jesus ele não veio a ser um ser criado, ele não passou a existir no momento que ele nasceu ali de Maria, ele já existia. Ele é um ser eterno, assim como Deus Pai, ele é eterno. Ele sempre existiu. Aqui no verso 1 diz que o Verbo ele estava com Deus. Estar com, ele era um integrante da Trindade, ele é Deus Filho, ele sempre esteve com Deus. E aquilo que contrariando, né, o que diz algumas religiões, o Verbo ele era Deus. Algumas religiões dizem que Jesus é um ser criado, um ser submisso, menor que Deus. Mas aqui o verso 1 deixa muito bem claro, ele era Deus, ele sempre foi Deus, eterno como Deus é. Ele tem o mesmo caráter, ele é a expressão exata, ele é exatamente, conforme diz Hebreus, em capítulo 1, verso 3, se eu não estou enganado, ele é exatamente aquilo que Deus Pai é. E no verso 2 nós vemos que ele estava junto com Deus desde a eternidade, né? Essa informação sendo reforçada.
Ele estava no princípio com Deus, junto com o Pai desde a eternidade. Eternidade de convivência. Nós podemos então tirar um tempo e pensar no vínculo que ele tem com Deus Pai, a intimidade que ele tem com Deus Pai. O que mais proporcionou sofrimento para Jesus na cruz, o que mais causou sofrimento, o que mais causou dor, não foi ter que suportar o pecado, né? O meu pecado, os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, sobre a punição, o castigo dos pecados de toda a humanidade sobre as suas costas. O que foi mais doloroso para Jesus Cristo foi ter que se apartar daquele que ele conviveu desde a eternidade, aquele que ele tinha um grande vínculo, né, uma relação muito íntima e muito próxima. Por conta disso, ele é o único capaz de nos mostrar e nos revelar quem Deus é. Ele é o único capaz de nos mostrar quem Deus é na sua totalidade. A vontade de Deus, o coração de Deus, a mente de Deus. Ele é o único capaz de nos revelar então esses fatos. Não existe segredo entre Deus Pai e Deus Filho. Para aqueles que pertencem a Cristo, esses segredos são revelados. A mente de Deus é revelada, a vontade de Deus é revelada, o seu coração é revelado. Nós podemos ver isso aqui no capítulo 14 do Evangelho de João mesmo, quando Filipe pega e fala para Jesus, né? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E nós podemos ver Jesus aqui de uma forma até, talvez, um pouco desapontado, né? Filipe, há quanto tempo eu não estou com vocês e você vem me pedir para eu mostrar para você o Pai? Eu estou junto contigo, quem vê a mim vê o Pai. E como você pode falar, mostra-nos o Pai, eu estou aqui junto com você. Jesus é a expressão exata daquilo que Deus é. Verso 3 fala que Jesus, ele fez todas as coisas, né? O verbo, o Logos, ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a existência, a sustentação, a manutenção de todas as coisas criadas depende de Jesus Cristo. Todas as coisas dependem dele. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis. Aí ele não precisa, o autor não fala o que são as visíveis, a gente está vendo, a gente conhece, né? E ele fala: e as invisíveis. Bom, se nós não vemos, se são invisíveis, o que seriam as coisas invisíveis? Aí ele começa a citar, né? Tronos, soberanias, principados e potestades. Existe uma religião que fala que Jesus é a encarnação de um arcanjo, né? Arcanjo Miguel. Mas isso não é verdade, porque aqui em Colossenses capítulo 16 diz que ele criou todas as coisas, até mesmo os principados e potestades. Ele não é um anjo que se encarnou, pelo contrário, foi ele que criou os anjos, os arcanjos. Bom, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E aqui nós sabemos que a criação ela está concluída, mas ela precisa ser mantida, ela precisa ser sustentada. E o próprio Senhor Jesus Cristo fala aqui no capítulo 5, verso 17, que Deus trabalha, né, na manutenção, na sustentação de todas as coisas, no controle desse mundo. Quando Jesus foi criticado por operar um milagre no sábado, ele respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Como assim trabalha? Mantendo, sustentando todas as coisas que foram criadas. Verso 14, pulando para o verso 14: o verbo se fez carne. E aqui nós temos o texto máximo que fala a respeito da encarnação de Cristo, essa verdade, essa realidade. Depois de João enfatizar que Jesus é Deus,
Ele é o Logos, ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele falou: esse que era Deus, ele se fez homem, ele se tornou carne, ele assumiu a forma humana e veio viver entre os seres humanos, entre a humanidade. E João destaca a humanidade de Cristo ao longo do seu evangelho. Ele destaca as necessidades físicas que Jesus tinha. Ele destaca as suas fraquezas físicas, assim como nós temos. Ele destaca as suas emoções. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, ele fala, ele está com sede. De fato, isso é uma prova, isso fica muito bem claro, que ele se tornou um ser humano e tem limitações, teve as suas limitações físicas, como nós também temos. Ele sentiu sede. Fala que ele parou no verso 7, essa história está narrada no capítulo 4, ele parou cansado da viagem, ele se cansou, caminhando por um longo tempo, debaixo de um sol escaldante, ele pede água. Na ressurreição de Lázaro, nós vemos, quando ele vê ali os judeus chorando, as irmãs de Lázaro chorando, ele sentiu comoção, ele comoveu-se no seu espírito, que está narrado ali. Ali se encontra um dos versos mais curtos das Escrituras, que é: Jesus chorou, um ser humano que sente emoções, que se compadece das fraquezas dos outros seres humanos. Prova da humanidade de Cristo foi o fato de ele ter morrido na cruz. Ele rendeu o seu espírito, ele expirou, ele morreu. Isso prova a humanidade de Cristo. Ele sangrou, um dos soldados abriu o lado de Jesus com uma lança, ele saiu, sangue e água, corria sangue nas veias de Jesus. Isso é incontestável. O fato de Jesus ter se tornado homem. E depois que ele ressuscitou, ele continuou com o corpo, porém esse corpo estava agora glorificado. Isso pode parecer bastante óbvio para nós, mas em outras épocas foi bastante divulgado que Jesus não tinha, andou nesse mundo, mas ele não possuía um corpo de carne e osso. Isso começou a ser pregado. Isso era uma heresia, isso era um absurdo para os gentios. Como algo santo podia habitar um corpo, uma matéria. Porque para os gentios a matéria era essencialmente má. O espírito era perfeito, era santo, mas a matéria era essencialmente má. E como que Deus poderia habitar num corpo de carne e osso, num corpo orgânico, um corpo que é uma matéria? Isso era um absurdo. E começou então a ser divulgado que Jesus não encarnou, ele não teve um corpo de carne e osso. E nós vemos o próprio apóstolo João escreveu esse evangelho na sua primeira carta, rebatendo essa heresia. Ele fala como que ele instrui a igreja para quem ele destinou a carta, como eles deveriam consultar, verificar se os profetas eram verdadeiros ou falsos. Ele dá a seguinte orientação: vocês querem saber se um profeta é verdadeiro? Aí ele fala: se vocês irão reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito, ou esse profeta, vamos parafrasear, que ele é de Deus, mas aquele que fala que ele não encarnou, esse espírito não é de Deus, é um falso profeta. Na própria introdução da primeira carta de João, ele começa falando, aquele que era desde o princípio, o que nós temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, ele falando a respeito de Jesus, aquilo que nós contemplamos, aquilo que as nossas mãos apalparam. Aqui João ele não está reclamando
um privilégio extra, né? Eu fui uma testemunha ocular, e mais do que isso, eu andei junto com Jesus Cristo, eu toquei nele. Então, eu tive um privilégio muito maior do que todos vocês. Então, não está usando essas palavras, né, com orgulho, com espírito de grandeza. Ele está usando justamente para rebater esse falso ensinamento que Jesus não havia se tornado carne. Ele se tornou carne sim, ele se fez carne sim. As nossas mãos apalparam ele, nós sentimos, nós tocamos nele. Ele fala, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifesta. O verbo se fez carne e habitou entre nós, ele passou a viver entre os seres humanos. Ele passou a viver entre os seres humanos. O nome dele seria Emanuel. O que significa Emanuel, Emanuel? Deus conosco, Deus no meio da humanidade, andando, vivendo no meio da humanidade. Isso mostra a grande empatia de Jesus. Uma forma muito fácil e clara dos seres humanos se identificarem com ele. É o próprio Deus vivendo no meio da humanidade. Nós vimos essa exclamação, né, da viúva que estava conduzido, né, no cortejo, né, o seu filho morto, né, a viúva de Naim. E quando Jesus chega para ela e fala, não chores, e essa palavra parece ser absurda, né? Uma mulher viúva, ela já não tinha um marido para sustentar, e agora ela tem seu filho que poderia sustentá-la na velhice. Esse filho morre, e ela está destinada a ficar desamparada. Ninguém sabe o que seria dessa mulher. O filho poderia sustentá-la na velhice, agora, além de perder o marido, agora ela perde o filho também. Ninguém sabe o que vai ser dessa mulher. A mulher condenada à miséria. E ela triste, a multidão ali, compadecido daquela mulher, acompanhando aquele cortejo, vai sepultar aquele rapaz, e Jesus chega e fala, não chore. Parece ironia, né? Seria ironia se qualquer um de nós fizéssemos isso, né? Dessemos essa ordem. Mas quem estava falando aquilo era a autoridade sobre a morte, aquele que tem poder sobre a morte. Ele ressuscita o filho daquela mulher. E eles exclamam, né? Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Mas é que nós vimos que não foi uma mera visita, ele veio morar no meio do seu povo. Aqui fala habitar, ele habitou no meio do seu povo. E Deus ainda continua habitando no meio do seu povo, porque nós sabemos, quando Jesus foi assunto aos céus, quem ele envia? O Espírito Santo, né? Que habita dentro daqueles que são salvos, que pertencem a ele. Isso era um absurdo, essa ideia era absurda para o judeu. A ideia de vir de Deus, viver entre a humanidade, era simplesmente absurdo, isso fugia da realidade. O mais próximo disso que os judeus acreditavam era no templo, no tabernáculo, aquele lugar que representava a presença de Deus. Mas nós falamos na introdução, o judeu ficou desnorteado quando o templo foi destruído. E agora o que vai ser de nós? Mas agora, em Jesus, eles não haviam sido despertados para isso, e João está falando isso para eles. O templo, ele simplesmente representava a presença de Deus, mas o próprio Deus veio viver no meio de vocês. E vocês precisam crer nele. E uma vez que vocês creem nele, o próprio Deus Espírito vai habitar dentro de vocês. Através de Jesus, o ser eterno, né, a eternidade passou a estar presente no meio dos homens. O eterno invadiu o nosso tempo cronológico, e o Criador veio morar no meio
da criação. Isso é algo fantástico, né? Continuando aqui no verso 14, é nós cheios de graça. Cheio de graça. Nós podemos definir graça, uma das definições mais comuns que nós temos é que graça é um favor imerecido, algo que nós não merecemos. E quando ele chega cheio de graça, isso mostra que a humanidade não era digna da presença do próprio Deus no meio delas. A humanidade não era digna do sacrifício de Deus. Os pagãos falavam de deuses irados, que eles tinham que frequentemente aplacar as suas iras, né? Eles passavam até mesmo entregar seus filhos, sacrificar seus filhos, para aplacar a ira desses deuses pagãos. Agora, quando eles pegam e ouvem de um Deus que envia seu filho para morrer, para tirar a condenação da humanidade, foi algo muito surpreendente. É muita graça. É muita graça. Eles não estavam acostumados com isso. Graça também fala de encanto, né? Fala de beleza. Nós podemos falar, a filha do Leandro da Delícia é uma graça. Ela tem o seu encanto, tem a sua beleza. E Jesus, de fato, era uma pessoa encantadora. As crianças gostavam de estar perto dele. Jesus, apesar do seu sofrimento e de conviver com a ideia, né, dia a dia conviver com a ideia e saber qual que era seu fim, desde sempre, eu vou enfrentar a cruz. O pecado da humanidade toda vai cair em cima das minhas costas. Eu vou ser separado do meu Pai. Isso era terrível, aterrorizante. Mas ele nunca perdeu o seu encanto, a sua beleza, a sua alegria. Em Hebreus fala, eu não sei agora qual que é a referência, né? A respeito de Jesus, né? Por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os seus companheiros. A ideia aterrorizante de suportar a cruz, a humilhação, a vergonha, a separação de Deus, jamais tirou a alegria de Cristo. Uma pessoa encantadora no meio da humanidade. Os homens viam a Deus, a gente pode, às vezes a gente até pensa, né? Quando nós falamos do Deus do Antigo Testamento como sendo uma pessoa e o Deus do Novo Testamento sendo outra, porque nós muitas vezes focamos só na severidade, num Deus temível, no juízo, Deus exercendo o seu juízo, né, contra os pecados e a rebeldia dos israelitas. Mas Jesus vem para mostrar a sua graça, o seu encanto, a sua bondade. E os homens puderam então conhecer Deus de uma forma mais completa, mais perfeita. Antes eles pensavam num Deus cheio de poder, de majestade, de força e de juízo. Agora eles poderiam ver a glória, a graça de um Deus que estava disposto a morrer pelo pecado deles. Nós vemos então a beleza e o encanto do amor de Deus, de Jesus. Nós vemos aqui um ser empático, um ser que tem empatia. O que é ser empático? O que é ter empatia? É quando nós nos colocamos no lugar da outra pessoa. Às vezes uma pessoa está errando, está pisando na bola, está se equivocando, está se comportando de uma forma áspera, ríspida, sendo respondão e mal-humorado, às vezes dando patada em todo mundo, e a gente começa a condenar. Mas quando a gente se coloca no lugar daquela pessoa e às vezes vê as dificuldades, os problemas que aquela pessoa enfrenta, a gente vai, de repente a gente vai começar a olhar para aquela pessoa com os outros olhos, ser mais compreensivo, ser mais tolerante, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele se colocou no nosso lugar. Quando aqui no verso 14 diz que o verbo se fez carne, ele se colocou no lugar do ser humano. Ele que era um ser eterno, espiritual, ele se coloca dentro de um corpo humano. E ele sofre as mesmas limitações e fraquezas que nós temos. A diferença é que ele nunca pecou.
Por isso que lá em Hebreus fala que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele sabe perfeitamente, exatamente aquilo que nós passamos, porque Ele se tornou humano, Ele se colocou no nosso lugar, Ele se colocou dentro de um corpo de carne e osso. Isso é graça, isso é um ser empático. Então Ele se manifesta cheio de graça e também de verdade, né? E verdade é uma palavra muito frequente aqui no Evangelho de João. No ser sem especulações, sem palpites, sem chutes, né? Jesus é apresentado aqui como sendo a própria verdade. Ele mesmo fala, né, para os seus ouvintes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele ser que comunica, transmite a verdade. Ele veio para dar testemunho da verdade. Ele responde isso para Pilatos, enquanto ele tem ali um diálogo com Pilatos no momento da crucificação. E quando ele vai para o Pai, ele nos deixa um Espírito que vai nos guiar a toda a verdade. Esse é um termo muito frequente aqui no Evangelho de João. Jesus, ele é aquele ser que liberta pela verdade, né? Um versículo que nós temos ouvido muito, né, no meio político, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Ele liberta pela verdade, ele sofre pela verdade. Existe o ditado, né? Quem fala a verdade não merece castigo, mas isso não se aplicou no caso de Jesus. Os homens procuraram matar Jesus porque ele dizia a verdade. Eles não estavam prontos para ouvir a verdade. Ele não recebeu crédito por dizer a verdade. Ele tem uma discussão calorosa com os fariseus ali no capítulo 8, e ele fala, né? Mas porque eu falo a verdade, vocês não me dão crédito, vocês não creem em mim, porque eu falo a verdade. Continuando aqui no verso 14, né, vimos a sua glória. E a vida de Jesus, de fato, foi uma manifestação da glória. Ele manifesta a sua glória por meio dos milagres que ele realizou. Nós falamos o primeiro deles, né, as bodas de Caná da Galileia, aqui no capítulo 2, verso 11. Ali João fala, né, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos, então creram nele. Ele manifestou a glória de Deus quando Lázaro está doente. Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, né, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus, né, o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ele transmite a glória que ele recebeu. E nós vimos aqui no final do verso 14, né, glória como unigênito do Pai. E o Filho chega ao mundo com toda a glória do Pai. E quando os homens olham para o Senhor Jesus Cristo, com os olhos espirituais, com os olhos da fé, compreendendo perfeitamente quem Jesus é, não se atentando naquilo que eles viam, mas se atentando para o caráter do Senhor Jesus Cristo, os homens podiam ver então o Senhor Jesus Cristo, o esplendor do Pai, o amor do Pai, tudo aquilo que o Pai é. Eu falei Hebreus capítulo 3 e 1, mas na verdade é Hebreus 1 e 3, quando diz ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Jesus é exatamente aquilo que o Pai é, expressão exata, ele é exatamente aquilo que o Pai é. Jesus então é apresentado dessa forma, aquele que veio ao mundo, se fez carne, habitou entre a humanidade, habitou entre nós, manifestou a sua graça, maior manifestação de graça que esse mundo já
pôde presenciar, se tornou comum de nós, assumiu a forma humana, demonstrando ser um ser empático, se colocou no nosso lugar, mais do que isso, morreu no nosso lugar, suportou a punição dos nossos pecados, foi separado de Deus, porque ele se fez pecado, foi desligado de Deus por conta disso, nos transmitiu a verdade, nos deixou o Espírito, que nos guia a toda a verdade, manifestou a glória do Pai à humanidade, e nós podemos ver em Jesus a expressão exata daquilo que Deus é. Que nós possamos então, ao olhar para Jesus, os seus feitos, para a sua vinda ao mundo, nos maravilhar cada vez mais, com a sua graça, com a sua empatia, com aquilo que Ele tem feito por nós. E se por acaso alguém aqui ainda não desfruta da graça do Senhor Jesus Cristo, que venha crer no Senhor Jesus Cristo, desfrute dessa graça, usufrua da vida eterna, do perdão que Deus oferece na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Verbo, o Logos, que veio ao mundo, se fez homem e habitou entre a humanidade.